Olá, eu sou Sérgio Everton. Está começando o seu Parlamento em Resumo. Mais uma vez, você confere aqui as principais atividades dos deputados estaduais, projetos de lei, temas polêmicos em debate, os trabalhos que marcaram a semana na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Parlamento em Resumo começa agora. E a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em reconhecimento ao trabalho dos pastores evangélicos Samuel e Keila Ferreira. Eles são os líderes da Assembleia de Deus no Brás, do Ministério Madureira, que teve início em 1938. Todo o trabalho que nós fazemos é em função do próximo, do terceiro, do bem-estar, do menos favorecido e, acima de tudo, por uma sociedade que seja mais justa. Essa é a função da igreja, é para isso que nós trabalhamos, enquanto em vez somos reconhecidos enquanto instituição e representante delas pelo poder público. O pastor Samuel Ferreira é casado há mais de 20 anos com a pastora evangélica Keila Ferreira. À frente do IDEAS, o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social, ela presta trabalhos educacionais e de inclusão social. É muita honra, não é? E agradecida por poder fazer parte desse trabalho em prol da sociedade. Isso para a gente é muito importante. Essa é a nossa finalidade e isso vem de uma forma muito especial para nós e para toda a igreja. A sessão solene em homenagem aos pastores Samuel e Keila atraiu os fiéis que lotaram o plenário Juscelino Kubitschek. A iniciativa da homenagem foi do mandato do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas. O parlamentar foi ordenado pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em 2012. Onde o Estado não consegue chegar, muitas vezes, a igreja está lá fazendo o social, que é um dos trabalhos da igreja. A igreja tem centenas de trabalhos, mas o social é uma área específica que nós temos pessoas, institutos específicos na igreja para cuidar desta área, que hoje eu entendo que é o maior braço social desta nação. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, falou sobre a Assembleia de Deus, que é a maior denominação pentecostal do país, com estimativa de 15 milhões de adeptos. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o nosso deputado pastor Cezinha pelo excelente mandato que vem realizando, representando à altura a Assembleia de Deus, Ministério do Brás, e além disso, pela iniciativa de conceder a colar de honra ao mérito, tanto para o pastor Samuel Ferreira, que é o presidente nacional da Assembleia de Deus, como para a pastora Keila, que o ajuda realizando um trabalho exemplar. A igreja tem um papel fundamental no controle da violência e na harmonização da sociedade. O que muitas vezes o Estado não consegue, principalmente no combate às drogas, a igreja atua com eficiência. Então nós temos que sim estimular a parceria entre o Estado e a igreja e ver nela um fator dissuasório da violência. Parabéns à Assembleia de Deus e parabéns a Samuel Ferreira, ao Bispo Manuel Ferreira, ao Abner Ferreira que está no Rio de Janeiro, à pastora Keila, ao neto, a toda a família deles e a esse deputado aqui que é um excelente representante. Os filhos do casal Samuel e Keila participaram da homenagem. O filho, Manuel Ferreira Neto, é pastor da Assembleia de Deus em Campinas. Maravilhoso, nós temos aqui o reconhecimento do trabalho já de muitos anos, não é? Nós temos aí, nesses últimos anos aí, feito um trabalho muito ativo na ação social do Estado de São Paulo e graças a Deus tudo tem sido muito bem feito, com muita estrutura, com toda a administração correta que tem que ser feita, não é? A filha, Marina Ferreira, é evangelista e integrante do Ministério de Louvor Brás Adoração. É uma grande honra para nós, como igreja e como família, nós estamos ajudando as famílias que necessitam, principalmente na nossa obra social. E também é um verdadeiro reconhecimento dos últimos anos de trabalho que a igreja tem feito, por ter ajudado tantas famílias em tantas tragédias que no estado de São Paulo ocorreu. Um exemplo foi da Rachada em Mariana, e a partir daí nós temos ajudado conforme. Lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Veículos sobre Duas Rodas. A prevenção contra a violência no trânsito e políticas públicas mais eficientes são os objetivos da frente. Este setor é amplo, produtivo na mobilidade urbana e na prestação de serviços,
Para Orlando Leone, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças, os trabalhos na Assembleia vão possibilitar resolver problemas em todas as etapas que envolvem os veículos de duas rodas. Essa frente parlamentar que o nobre deputado Jorge Wilson, xerife consumidor, conseguiu colocar aqui na Assembleia foi muito importante. Nós temos o nosso segmento há mais de 40 anos e nunca houve um trabalho legislativo de um parlamentar que pudesse trabalhar em prol do nosso segmento. Nosso segmento hoje tem mais de 30 milhões de motocicletas. É um segmento que movimenta 2,5% do PIB com valor de faturamento. Então, e nunca foi olhado com uma certa postura que deveria ser olhado pela parte, tanto da parte dos parlamentares, quanto da parte de governantes. Então eu acho que vai ser uma união com relação a todo o segmento, tanto do fabricante, do consumidor, para que a gente possa fazer um trabalho que a gente ajude o nosso setor de duas rodas. A Frente Parlamentar é uma iniciativa do deputado Jorge Wilson e vai promover mais debates para colher informações e encaminhar projetos. O objetivo da Frente Parlamentar sobre veículos de duas rodas é para que a gente possa ouvir não só o setor, os fabricantes, né, de veículos sobre duas rodas, como também os consumidores. Nós que somos defensores dos consumidores, nós precisamos ouvir o cidadão, ouvir de verdade, para que a gente possa adotar políticas públicas, né, que venha a atender a educação no trânsito, para que a gente consiga diminuir os acidentes de trânsito, para que a gente consiga incentivar também o fabricante, para que o fabricante trabalhe essa questão da conscientização daquilo que é um instrumento, que é uma ferramenta de trabalho. Muitas vezes o motociclista utiliza, sabe, essa motocicleta para ferramenta de trabalho, para que ele tenha de verdade a conscientização de usar todos os equipamentos de segurança, para que ele tenha um consumo seguro, para que ele utilize essa ferramenta de forma segura. O objetivo da Frente Parlamentar é ouvir, é para que a gente possa aqui adotar medidas, inclusive projetos, leis que venham a atender não só os fabricantes, para que eles consigam aumentar no tocante à geração de empregos e para que eles também estabeleçam esse diálogo com o seu consumidor, para que eles ouçam aquilo que é a necessidade do consumidor. No estado de São Paulo circulam mais de 5 milhões de motocicletas, a maior frota do Brasil, sendo que mais de 220 mil são utilizadas de forma profissional. Em uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa, técnicos em radiologia reivindicam garantias para o desenvolvimento da função. Técnicos, auxiliares em radiologia, professores e entidades representativas participaram da mesa que tem como a principal questão o combate ao exercício ilegal da profissão, já que nessa área de radiologia, outros contratados que não possuem formação técnica específica estão atuando nas clínicas médicas. Nosso intuito aqui é alertar a população contra esses riscos, né? Muitas vezes nós estamos tomando uma radiação desnecessária por profissionais não muito qualificados. Então hoje nós lutamos pela exclusividade desses profissionais das técnicas radiológicas. A contratação de biomédico no lugar do técnico de radiologia é apontado pelas entidades como uma forma de burlar a conta final, ou seja, o custo de se ter este funcionário, já que entre as categorias há jornadas semanais diferenciadas, levando o biomédico a trabalhar mais horas do que o radiologista, sem considerar o risco à saúde que se tem ao passar tanto tempo em contato com a radiação. A deputada Alessi Brandão está empenhada para a aprovação de um projeto de lei para regularizar a área de radiologia. Os empregadores, os patrões, eles pegam os biomédicos, tá, para exercer uma função que não é uma coisa correta, que seria a responsabilidade do técnico de radiologia. Por quê? Por questões econômicas, mas são questões econômicas que interessam aos patrões. Com isso, ele prejudica o biomédico, prejudica os radiologistas e nós vamos, na verdade, apresentar um projeto que foi elaborado inclusive por eles, né, pelos próprios técnicos, para que haja condições de o radiologista vai ter o seu diploma, só ele vai poder cuidar dessa parte de raio-x, o biomédico vai cuidar da parte dele e ninguém prejudica ninguém. A gente, na verdade, está aqui para construir uma audiência pública para defender até o paciente.
Nós devemos defender o paciente. Não posso também deixar de mencionar que o deputado Barba, do Partido dos Trabalhadores, está nessa parceria conosco, que ele é uma pessoa que tem bastante competência, é da Comissão de Trabalho, e eu espero em Deus que o encaminhamento daqui seja o mais positivo possível. A situação é preocupante e já é de caráter nacional, com tramitação também de proposta no Congresso Nacional. O projeto 3661 de 2012, que está na Câmara, é um projeto que já veio do Senado, já aprovado no Senado. No Senado era o PLS 26 de 2008. Por meio desse projeto de lei, nós estamos procurando atualizar a profissão, né? É uma profissão que vem crescendo, ampliando áreas de atuação, e nós estamos regulamentando, inclusive, o tecnólogo em radiologia não existente na época da regulamentação. Os técnicos e tecnólogos em radiologia realizam um curso totalmente voltado à preparação e uso de equipamentos de radiação e proteção radiológica, diferente da graduação de biomedicina, que é voltada para a área de análises clínicas. O projeto que criou a região metropolitana de Ribeirão Preto é enviado pelo Executivo à Assembleia Legislativa. O presidente do Parlamento, deputado Fernando Capês, e deputados também participaram da assinatura do projeto de lei pelo governador Geraldo Alckmin. O projeto uniu lideranças da região e deve trazer benefícios de um planejamento conjunto, disse o deputado Elson Gasparini, do PSDB, que já foi prefeito de Ribeirão Preto por 4 vezes. É uma emoção muito grande, porque realmente, para se administrar corretamente hoje, não se faz mais administração da cidade, mas os projetos administrativos têm que ser regionalizados. Eu vou dar um exemplo, a área da saúde. Nós temos, por exemplo, hospitais especializados em câncer, em pediatria, que atendem não só os moradores de onde está construído o hospital e funcionando, mas atende a toda uma região. O transporte, né, o sistema viário, tudo isso tem que ser projetado e organizado num sentido integrado regionalmente. O governador Geraldo Alckmin explicou que com a criação da região metropolitana se estabelece todo um sistema de gestão, controle e planejamento. A lei que está indo para a Assembleia, o projeto de lei, ele cria a região metropolitana com os 34 municípios. Depois nós teremos o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano com os 34 prefeitos, representantes do governo do estado, câmaras temáticas, depois a agência metropolitana, que é o braço executivo de trabalho, e o fundo metropolitano, que não é dinheiro só do estado, mas tem um pouquinho também de todos os municípios. A população estimada da região metropolitana de Ribeirão Preto é de 1.600.000 pessoas e representa quase 6% do PIB do estado de São Paulo e 0,17% do país, de acordo com dados de 2013. Para a prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, foi uma grande vitória. Eu sei que as coisas não acontecem da hora para o dia, mas já é o primeiro passo e com certeza todos os municípios serão beneficiados. A busca por recursos, tanto no âmbito estadual quanto no federal, ela ganha outro peso. A região metropolitana já não discute o problema de forma individualizada por município, e sim ela passa a discutir de forma conjunta com todos os municípios. O município deixa de ser um município solo para fazer então parte de uma grande orquestra. Isso tem uma importância muito grande, tanto no âmbito da construção civil, da geração de emprego, da indústria. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque todos os municípios serão beneficiados. O projeto, já encaminhado ao Parlamento Paulista, deve tramitar em regime de urgência, explica o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, que elencou entre os benefícios da criação da região metropolitana de Ribeirão Preto a atração de investimentos. Ele vai entrar em regime de urgência, vai passar pelas comissões temáticas, acredito que está 2 dias de prazo para cada comissão. O nosso líder do governo, o deputado Cauê Macris, já se comprometeu que vai fazer esse projeto andar o mais rápido possível.
E diz até que pode ser aprovado até o dia 19 de junho. Então, nós pretendemos dar toda a celeridade possível, pautar esse projeto. Nós temos vários deputados da região e é uma região importante. E a criação da região metropolitana vai atrair investimentos, vai aumentar a qualidade de vida, gerar empregos, potencial econômico da região de todo o estado. Então nós vamos aprovar isso o mais rápido possível, porque é um projeto importante para a sociedade e é prioritário. Bem, estiveram presentes na criação da região metropolitana de Ribeirão Preto os deputados Cauê Macris e Marcos Yerbini, do PSDB, o delegado Olim, do PP, Rafael Silva, do PDT, Léo Oliveira e Itamar Borges, ambos do PMDB, e André do Prado, do PR. A Assembleia Legislativa sediou um encontro sobre liberdade religiosa. A iniciativa tem o apoio do presidente da Casa, deputado Fernando Capês. O evento, organizado pela Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Santo Amaro, São Paulo, teve palestra sobre o tema com o advogado e escritor Marco Aurélio Brasil Lima. A gente é parte da reflexão de que a sociedade pós-moderna em que a gente vive e que nasceu num contexto de liberdade religiosa quase plena, está correndo o risco de perder de vista o valor e quantos litros de sangue, de lágrimas e de suor que foram derramados para a gente conseguir essa conquista da civilização que foi a liberdade religiosa. A liberdade religiosa faz parte do princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele abrange a liberdade religiosa. Então, a nossa reflexão hoje é enaltecer o valor desse princípio e apontar para as ameaças que ele corre na sociedade atual. Difundir o respeito ao direito da liberdade de crença, consciência e culto é o principal objetivo da comissão, que tem também uma atuação jurídica prática. Além de promover uma cultura de paz e disseminar a convivência respeitosa entre as diversas religiões, as ações jurídicas buscam resguardar direitos, explica a presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, Rosângela de Paula Nogueira Ferreira. Essa comissão ela veio com o objetivo de fortalecimento. Então, com o mandado de segurança, é possível sim você, no caso de alunos que estão reprovando por faltas, justamente na sexta-feira, não por notas. Então, o que acontece? A justiça, ela se empenha para que sejam feitos trabalhos alternativos e essas pessoas, então, venham a ser bonificadas as faltas em relação a esses trabalhos. Agora, E também em relação a todo tipo de constrangimento que as pessoas sofrem. Por exemplo, as crianças que não podem participar de Halloween, se as escolas exigem. Então, essa comissão também intervém em relação também os muçulmanos que sofrem preconceitos, as religiões de origens africanas. Então, ela sempre intervém para que a pessoa tenha liberdade de cultuar por o Brasil ser um país laico. Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado no Parlamento Paulista. Tudo isso e muito mais você vai ver em instantes. A audiência pública debateu na Assembleia Legislativa o conflito fundiário na Vila Soma, cidade de Sumaré, região metropolitana de Campinas. Um grupo de pessoas veio representar os cerca de 10 mil moradores que ocupam há quase 4 anos uma área de 990 mil metros quadrados na Vila Soma, região central da cidade de Sumaré, a 120 quilômetros da capital paulista. O professor Ricardo Tomás, que está desde o início no local, diz que as famílias em vulnerabilidade social lutam por uma estrutura básica. No Vila Soma, nós estamos travando uma grande batalha com a prefeitura em busca de infraestrutura. A água que nós temos lá é abastecida por uma empresa particular que cada morador paga pela sua água, o caminhão-pipa que abastece toda essa população. Não temos nenhum tipo de serviço de coleta de lixo, água, esgoto, negativo. Não temos nenhum tipo de infraestrutura. Então, cada morador vai da forma que ele pode e consegue, vai se mantendo na ocupação. Já fizemos vários manifestos pedindo apoio por parte da prefeitura
infraestrutura. E por parte das escolas, nós tivemos no início um grande entrave também, por conta de algumas escolas negavam vagas, as vagas até existiam, algumas negavam, mas porém fomos batalhando, nós temos hoje a maioria das crianças todas matriculadas, fazendo uso de postos de saúde, mas porém ainda há uma grande rejeição e tem que ter uma melhoria ainda. O defensor público Rafael Faber diz que não cabem recursos das decisões de duas ações que requeriam a reintegração de posse. Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público e a outra da empresa proprietária da área. O caso trata de uma área que havia 17 anos que ela estava desocupada, sem nenhuma função social. Em julho de 2014 houve uma ocupação dessa área pelas famílias, que estavam em busca de uma moradia digna. Em 2013, houve duas decisões, há dois processos a respeito dessa área. Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público com base em direito urbanístico, pedindo a retirada dessas famílias da área, a remoção dessas famílias, porque essas famílias não estariam cumprindo diretrizes básicas de urbanismo. E, por outro lado, há uma reintegração de posse da massa falida Soma Equipamentos. Nas duas ações houve decisões determinando que as famílias saíssem desse terreno. Essas decisões elas já estão transitadas em julgado, não cabe recurso dessas decisões. Então toda a discussão agora ela diz respeito a como essas famílias vão sair desse terreno. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal em janeiro deste ano suspendeu a decisão da Justiça Estadual de retirada das famílias. A expectativa deles é permanecer no local até a construção de um empreendimento popular para que elas possam ser realocadas. Representantes da Prefeitura de Sumaré foram convidados para participar da audiência pública, mas não compareceram, de acordo com as informações da Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana da Assembleia Legislativa, que irá acompanhar os desdobramentos da ocupação. A gente está numa situação que a gente precisa discutir, dialogar, encontrar soluções, encontrar caminhos para a gente poder superar esse problema do conflito da Vila Soma. Então nós estamos, a Assembleia Legislativa está solidária ao movimento, nós já fizemos debates com o Judiciário, já fizemos debate no GAORP, que é um órgão criado pelo Judiciário, já tivemos em contato com o CDHU, já tivemos em contato com a ministra da cidade, já tivemos em contato com um monte de organismos, nós temos a Defensoria Pública também dando apoio, o Ministério Público, enfim, nós temos aí um conjunto de situações que a gente precisa dar encaminhamento para que essas famílias, são 700 crianças que ainda estão fora da escola, naquele espaço. Nós já fizemos uma audiência pública na cidade de Sumaré, na Câmara Municipal, e agora nós entendemos ser importante fazer essa audiência pública aqui na Assembleia, para que a gente possa publicizar esse conflito, essa situação que nós estamos vivendo com os moradores da cidade de Sumaré. Audiência pública e seminário realizados aqui na Assembleia Legislativa elaboram um documento para enviar a autoridades estaduais e federais. O segundo seminário com audiência pública sobre o espaço mulher e espaço homem trouxe uma pergunta: há acesso à justiça para as mulheres? É um desafio grande a parte de educação em direitos, primeiro empoderar as pessoas para os direitos que elas já têm e que muitas vezes não conhecem, conhecer os instrumentos de acesso à justiça, também os organismos. Então a Defensoria Pública ela precisa se fazer mais conhecida nesse meio, junto à população, e precisa crescer também, que ainda estamos em muito poucas cidades, a gente precisa se articular com outros órgãos para se fazer mais conhecido e poder assegurar esses direitos. O ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo participou do evento. O Ministério Público está muito atento a isso e criou em 2012 aqui na capital o GEVID, que é o Grupo Especial da Violência Doméstica, que hoje já tem 7 núcleos na capital e recentemente conseguiu aqui a aprovação aqui na Assembleia Legislativa de um projeto de lei criando promotorias especializadas para a capital na violência doméstica. E lá é feito um trabalho não só de repressão ao crime, mas também de orientação e de aconchego das vítimas, junto a outras instituições também, não só do Ministério Público. Não é uma solução única, é um caminho que tem que ser construído na questão educacional e na questão da repressão. Ou seja, se as pessoas, no caso, os violentadores, não alcançam o conteúdo da informação, tem que ser na base da repressão. E é isso que o Estado garante, por meio desses mecanismos, para fazer uma repressão mais organizada para defender a mulher. O seminário foi um pedido do deputado Carlos Gianazzi do PSOL.
No momento em que as mulheres são tão discriminadas, né, nós temos várias violências contra a mulher, a violência simbólica, a violência psicológica, emocional, a violência física, violência sexual, violência no campo do mundo do trabalho. É muito importante que a Assembleia Legislativa entre nessa luta em defesa das mulheres em todos os níveis, inclusive nesse ponto específico, que é a falta de acesso à mulher à justiça. A mulher também é marginalizada quando tenta acessar a justiça. Então esse debate é muito importante porque ele foca num aspecto como esse, crucial, e nós temos aqui juristas, pessoas da área que estão dando uma grande contribuição para que nós possamos superar esse grande obstáculo e as mulheres possam ter direito também à justiça. O seminário com audiência pública vai criar um documento com depoimentos e sugestões que será enviado para órgãos municipais, estaduais e federais. Serão encaminhados ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, à Defensoria Pública, a todos os órgãos relacionados à justiça brasileira. Então ela vai ter um fruto importante nesse sentido. Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado no Parlamento Paulista numa sessão solene que discutiu a preservação dos recursos naturais. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado oficialmente em 5 de junho. Foi instituída em Estocolmo em 1972 durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, com o objetivo de chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais. Nessa questão do uso da água, realmente, a gente conta muito com a população. Passou a fase crítica, nós não estamos em crise, mas é sempre importante ter um consumo consciente, saber que a água é um bem limitado na Terra. Então, a gente percebe que a sociedade abarcou muito essa ideia, comprou essa ideia em São Paulo, e a gente tem que continuar pensando dessa forma. Nós percebemos muito essa mudança, mas temos que manter esse padrão. Assim como nas questões de consumo também, um consumo mais consciente, porque se nós consumimos, alguém produziu aquele produto, utilizou recursos naturais. Então, são muitas pequenas ações que fazem a diferença. O Estado de São Paulo hoje tem uma posição de destaque no país, quer dizer, é o Estado que tem os maiores índices de cobertura de atendimento da população com abastecimento de água, é o Estado que tem os maiores índices de cobertura na área de tratamento do esgoto, mas nós ainda temos muito a fazer, quer dizer, há um caminho bastante longo ainda a ser percorrido, e também nós agora estamos numa posição de frente com relação à segurança hídrica do Estado, quer dizer, buscando dar a maior segurança possível para toda a população nas questões de abastecimento de água e também para as indústrias e para o setor agrícola. O deputado Carlão Pignatari, proponente desta solenidade, falou sobre a importância de se comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente e do programa Saneamento para Todos. São Paulo está melhorando, está avançando. O programa de recuperação ambiental já foi um passo para que a gente volte a fazer o reflorestamento no estado de São Paulo das áreas de preservação ambientais, as unidades de conservação. Nós temos agora a comunidade católica na sua campanha de fraternidade, onde o tema é saneamento já, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que todas as paróquias vão começar a divulgar a importância que tem a preservação do meio ambiente. E a gente vê esse ano um ano diferente, com mais chuvas, então quer dizer, dá tempo da gente fazer alguma coisa por esse nosso meio ambiente que nós não estamos fazendo para nós, estamos fazendo para as nossas futuras gerações. Hoje é muito importante a gente falar sobre resíduos sólidos, sobre tratamento de esgoto, sobre saneamento, quer dizer, fazer com que as regiões sejam 300%, quanto costumam, que tenha tratamento, que tenha coleta de esgoto, que tenha o tratamento de esgoto, temos água para todos os nossos moradores. É isso que precisamos fazer com São Paulo. E uma sessão solene prestou homenagem ao PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa. A iniciativa dessa homenagem partiu do deputado Coronel Camilo, do PSD. O PROERD é um programa de educação preventiva ao uso de drogas e tem sua atuação voltada para crianças e adolescentes na fase em que estão mais suscetíveis e influenciáveis, na escola. Então a gente pega lá a criança, na sua fase de ingresso na adolescência, e mostra efetivamente que é um caminho sem volta. Não se enverede por esse caminho, porque ele é um caminho sem volta. Então,
são quase 9, esse ano, em 2016, nós atingiremos 9 milhões de pessoas, 9 milhões de jovens e adolescentes, crianças que foram atendidas pelo programa e tiveram o ensinamento para dizer não às drogas. O programa consiste em um esforço cooperativo da Polícia Militar através de policiais instrutores do PROERD, educadores, pais e comunidade, para oferecer atividades educacionais em sala de aula a fim de prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes. Coronel Edson Ferrarini, que foi deputado nesta casa, é autor da lei que comemora o Dia do PROERD e atuante na luta contra o álcool e as drogas. Eu criei esse dia estadual quando eu era deputado e eu pude, então, orgulhosamente dizer que a Polícia Militar de São Paulo, ela presta mais um serviço de utilidade pública, mais um serviço para a sociedade, mais um serviço de grande utilidade, que é a prevenção às drogas em todas as escolas. Durante a solenidade, presidida pelo deputado Coronel Camilo, foram entregues certificados às pessoas por serviços prestados ao PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Para nós é um motivo de satisfação, porque nós trabalhamos aqui na Assembleia em duas linhas. Segurança, que é o que a gente conhece, e a causa, dos problemas de segurança, que é a educação, que é a internalização de valores. E o PROERD é um grande programa que faz isso. Internaliza valores, faz com que a criança entenda o que é a droga, não entre das drogas e seja no futuro um cidadão na sua amplitude, na sua acepção aí da palavra, exerça a sua cidadania e ajude a nós todos vivermos melhor. Lançada na Assembleia Legislativa de São Paulo, a REAFER, a Feira Internacional de Tecnologia Assistiva, Empregabilidade e também Esporte Adaptado. O lançamento foi animado pela Orquestra Lissone, da Casa de Davi, com integrantes deficientes. O objetivo da REAFER é levar qualidade e produtos para que possa melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência, tanto na parte de mobilidade, como na parte de tecnologia assistiva, como na parte de acessibilidade. As empresas hoje, por lei, precisam contratar pessoas com deficiência para que atinja a cota de empregabilidade dentro das suas companhias. E a feira vai possibilitar contratação de pessoas com deficiência, ou seja, qualificada. Você tem o mundo das pessoas com deficiência dentro da REAFER e lá as empresas poderão contratar essas pessoas e assim melhorar a produtividade dentro das suas indústrias e também atender a lei de cota da pessoa com deficiência. A feira será inaugurada em 2017. Até lá, os interessados poderão acessar o site www.reafer.com.br e ter acesso às novidades tecnológicas do setor. A expectativa dos organizadores é reunir entre 27 e 29 de abril de 2017 18 mil visitantes e 120 expositores no pavilhão principal do IMB, o grande centro de eventos aqui da capital paulista. Dados de 2015 do IBGE mostram que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros. É o caso da pedagoga Marta, que só tem 25% da visão. Há 5 anos, ela depende da tecnologia para enxergar e para andar. Eu utilizo um teclado especial que tem vamos falar, a letra ampliada, no teclado, e utilizo também a fonte aumentada no computador. Eu tenho que utilizar a fonte 26 para poder enxergar. Para se locomover, você também precisa de... Utilizo o scooter, que é para mim andar. Isso aqui é minhas pernas, A deputada Célia Leão, do PSDB, criadora da Lei da Acessibilidade no estado de São Paulo, foi convidada para ser a madrinha da feira. Uma feira como essa vai discutir de esporte, acessibilidade, de acessibilidade à empregabilidade, ou seja, uma feira também de equipamentos, uma feira de automóveis, uma feira de cadeiras de rodas, de bengalas, tudo aquilo que pode ser equipamentos assistivos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar liberdade, que é um direito de todos. Aliás, a nossa Constituição Federal garante liberdade a todas as pessoas, sobretudo e inclusive às pessoas com deficiência.
Homenagem no Legislativo Paulista aos 90 anos de existência do Tênis Clube de Santos. Tem muito mais aí no próximo bloco, hein? Não saia daí. Nós voltamos já já. Representantes de vários segmentos se reuniram aqui no Parlamento Paulista para discutir políticas públicas em busca de mudanças no mundo. A principal delas, acabar com a pobreza em todas as esferas da nossa sociedade. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, o PNUD Brasil, e a Organização das Nações Unidas fizeram uma parceria para realizar o primeiro encontro estadual da Agenda de 2030. A reunião tinha o objetivo de apresentar propostas para uma melhor estruturação dos trabalhos no estado de São Paulo sobre o desenvolvimento sustentável. Esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a validação dele é de 2016 a 2030. Então, este processo é um compromisso de todos, um compromisso das nações, um compromisso de todos os países, né? Um compromisso das pessoas, um compromisso do planeta, um compromisso para a paz, prosperidade e erradicação da pobreza. Entra o assunto da preservação do planeta, entra o assunto da erradicação das desigualdades, entra a temática de crescimento econômico sustentável. Então, se voltam com grande força as vertentes, não apenas a social, que caracterizava os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas também as vertentes econômica, de prosperidade e de preservação de planeta ou ambiental. O plano de trabalho do grupo tem uma declaração com objetivos para um melhor desenvolvimento sustentável. Entre essas metas do grupo está o desafio global de acabar com a pobreza de todas as formas e lugares. Eu diria que ele é consequência de quase todos os outros, né? Se os outros aspectos, se eles são desenvolvidos, se eles são melhorados, o produto final disso é realmente elevar, vamos dizer assim, o nível e a qualidade de vida das pessoas. Isso significa acabar com a extrema pobreza, né? Na ocasião, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, convidou os representantes para participarem das próximas reuniões da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Esse tema hoje ele se faz muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Por quê? Porque as soluções, elas não estão ou eu diria, talvez nem estejam nas políticas macroeconômicas. Elas não estão nos grandes temas que se tratam lá no Planalto, nas questões de comércio exterior. Elas estão em especial e primeiramente aqui na planície, em cada cidade, em cada bairro. Elas estão no coração de cada pessoa. O Tênis Clube de Santos foi homenageado numa sessão solene por seus 90 anos de existência. Ex-diretores, amigos, esportistas e sócios participaram da solenidade dos 90 anos do Tênis Clube de Santos, um dos mais importantes do país. O evento foi aberto pelo presidente do Parlamento Paulista, deputado Fernando Capês. A proposta da homenagem foi do deputado Paulo Correa Júnior, do PEN. A importância é enorme, pessoas que são de respeito na nossa cidade, que formam opinião, pessoas que fazem a diferença. Então, o que tem mais aconchegante também é o como abrange e acolhe a família santista, o Tênis Clube de Santos. Então, é mais do que justa essa homenagem, parabenizar todos os associados do clube, parabenizar o presidente Marcos, que assim, quando vem divulgando o trabalho que o tênis faz ao longo desses 90 anos, me chamou muito a atenção e resolvi fazer essa homenagem, que é mais do que justa e todos merecem. Todos estão de parabéns. O deputado Wellington Moura, do PRB, também prestigiou o evento. Ele ressaltou a importância do esporte. O esporte é gratificante na vida de uma família, na vida de crianças, na vida de pessoas. O esporte a gente vê que educa, o esporte hoje traz grandes vencedores. O presidente do Tênis Clube de Santos, Marcos Franco, ressaltou que o clube, que conta com 8 quadras, ginásio de esportes e 2 academias, foi pioneiro em campeonatos internacionais de tênis no país. É uma honra muito grande, eu e meus colegas de clube estar recebendo essa homenagem, essa grandiosa. É um reconhecimento a todo o trabalho, tudo que aconteceu no Tênis Clube durante esses 90 anos.
Problemas nas telecomunicações foram mais uma vez o destaque na Comissão de Transportes e Comunicações. Na pauta também estavam outros 13 itens para a aprovação e ciência. A reunião ordinária teve a presença de 8 dos 13 integrantes da comissão. A deputada Beth Saão pediu que o presidente da DERSA, a empresa de desenvolvimento rodoviário, venha prestar esclarecimentos sobre aditivos na obra do Rodoanel, que teriam elevado o custo em 290%. Esse requerimento ele é fruto de denúncias que foram feitas por grandes jornais de grande circulação, o que ensejou essa minha iniciativa de poder apresentar, através da comissão, esse pedido, convocando o presidente da DERSA e diretores também da DERSA e representantes da empresa, no caso a OAS. Conversando agora com o presidente, nós achamos melhor desmembrar esse requerimento, trazer inicialmente o presidente da DERSA, fazer uma audiência conjunta da Comissão de Transportes e Comunicações com a Comissão de Infraestrutura. Isso até é bom, porque acredito que pode potencializar a presença do presidente da DERSA aqui. Serão mais deputados que vão estar participando, nós teremos condições de colher mais informações, mais voltadas principalmente para esse objeto que nós estamos investigando, que é a denúncia de superfaturamento em obras realizadas pela DERSA aqui no estado de São Paulo. Além da aprovação dos 11 itens previstos para a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, um outro assunto já bastante discutido pelos deputados voltou à pauta: os problemas das telecomunicações. O tema já foi alvo de uma CPI aqui na Assembleia e o relatório foi publicado no Diário Oficial no começo deste ano. O presidente da comissão, Orlando Morando, do PSDB, falou sobre a necessidade de uma audiência pública para esclarecer os fatos. A Assembleia Legislativa de São Paulo, em fevereiro deste ano, finalizou a CPI, pela qual eu fui o presidente, onde pedimos o indiciamento criminal dos presidentes das empresas, bem como das próprias empresas. E esta semana nós tivemos aí uma decisão atípica da Justiça, pedindo reembolso de um consumidor que estava sendo cobrado o segundo ponto de TV em sua casa, então mostrando que já tem decisão da Justiça que garante o segundo ponto de TV àqueles que têm planos por assinatura gratuito, mas não só isso, o que ele já havia pago, que seja reembolsado. E decidimos aqui também pedir uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para que possamos saber como o Ministério Público vem avaliando este relatório que foi fornecido pela Assembleia, para que realmente possamos não apenas punir, mas melhorar o serviço da sociedade. A nossa comissão ela é de transportes e comunicação, razão pela qual tivemos pautas distintas, uma tratando de Rodoanel e outra sobre telecomunicações. Considero uma reunião bastante produtiva. A Comissão de Educação e Cultura aprovou o requerimento que convida o diretor-presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, e também o presidente do Conselho Curador, Belisário dos Santos Júnior, para prestar esclarecimentos sobre demissões em massa ocorridas recentemente na rádio e também na TV Cultura. Na pauta da reunião, 35 itens, 28 deles receberam vistas. Foram aprovados os projetos de lei que instituem o Programa Estadual Adote uma Escola e o que inclui o estudo de sociologia nas séries de ensino fundamental do currículo escolar. Foi rápida, né? Foi bem rápida. Houve novamente pedido de vistas e alguns requerimentos, e alguns projetos de leis, mas alguma coisa já aconteceu hoje, avançou. Foi aprovado 2 projetos de leis de deputados, 2 projetos conclusivos e também 2 requerimentos. Também foi aprovado o requerimento do deputado João Paulo Rilo, do PT, que solicita o encaminhamento de questões de ordem à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. As comissões sempre tiveram a interpretação de que ela tem poder de convocar qualquer servidor público estadual, e não apenas secretários e presidentes de autarquia, superintendentes de autarquia. E agora surgiu uma dúvida na comissão, nós pretendíamos fazer convocação de servidores e tem uma nova interpretação de que não pode. Conversei com o presidente da Assembleia, ele tem a compreensão semelhante a mim, de que nós temos o poder de convocação de qualquer servidor. Então eu resolvi formalizar esta questão de ordem para que a gente gere um documento que ampare aqui as comissões.
A Comissão de Educação e Cultura retoma as atividades na próxima terça-feira, às 2h da tarde, e vai receber o presidente da TV Cultura para prestar esclarecimentos sobre demissões em massa e cancelamentos de programas. Estou aprovando, então, um convite para que o presidente da TV Cultura, venha semana que vem, no dia 14, para prestar alguns esclarecimentos. Bom, mês de junho, está na hora de fazer as contas, hein? Ainda dá tempo para poupar. Acompanhe agora as dicas do educador financeiro. Você pode achar que não vai dar tempo, que 2016 já está indo embora, mas calma, é possível sim guardar dinheiro independente do dia ou do mês. Embora nós já estejamos praticamente no meio do ano, mas tem muita água embaixo da ponte para rolar ainda. Então o momento ideal para começar um planejamento financeiro é agora. Não é esperar virar o mês, que geralmente as pessoas falam no começo do mês, no final do mês, no meio do mês. Não, isso é como regime, né? Tem que começar agora. E tem mais dicas. Comece conversando sobre orçamento com a família, sempre projetando objetivos. Dentro de uma família, esse bate-papo não pode começar falando de dinheiro. Não dá certo começar falando em cortar custos, cortar gastos. Isso não vai dar certo. Isso geralmente dá briga. Na realidade, o processo de educação financeira em casa tem que começar reunindo a família para falar dos nossos sonhos. Quais são as coisas que efetivamente nos motivam? O que realmente motiva a família como um todo? E na família nós temos o sonho do pai, o sonho da mãe e o sonho da família como um todo, que envolve os filhos. Então é muito importante, num bate-papo sobre finanças, sobre educação financeira, começarmos com o planejamento dos nossos sonhos. Aí a coisa discorre de uma maneira muito mais gostosa e prazerosa. Entre o público que esteve no primeiro encontro de educação financeira e sucesso pessoal, encontramos um perfil que é muito parecido com boa parte da população. Hoje nós não temos assim uma referência, tudo depende do sonho, né? Nós temos países, o chinês, por exemplo, guarda 33% daquilo que ele ganha. No Brasil não se guarda 10%. Então aí nós temos diferença em relação aos povos e a questão da cultura. O brasileiro não tem a cultura do guardar dinheiro, do poupar a longo prazo, de fazer um planejamento para longo prazo. Longo prazo para o brasileiro é agora, são as férias ou o dia dos namorados. A educação financeira pode ser desenvolvida por todas as faixas etárias. A proposta é diminuir ou anular o índice de endividamento e inadimplência. Pense 1, 2 ou até 3 vezes antes de gastar o salário. Não use o cartão de crédito, cheque, limite da conta especial, crediário, entre outros, sem antes planejar. Bom, o Parlamento em Resumo termina aqui. A gente volta na semana que vem com tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Espero vocês, hein? Até lá.